Olá, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no Juris 360 Lab. Obrigado pela presença. Vamos direto ao assunto de hoje, que é bem específico. A pergunta é: Constituição Estadual pode exigir lei complementar para criar estatuto de carreiras policiais? A gente vai analisar isso com base numa decisão importante, a ADI 2926 lá do Paraná. Exatamente. E a resposta do STF, olha, foi bem direta. Não pode. Aquele artigo 33, parágrafo 9º da Constituição do Paraná, que fazia essa exigência, sabe? Para estatuto policial e outras carreiras exclusivas de Estado. Bom, o Supremo declarou inconstitucional. Inconstitucional. E qual foi o racional por trás disso? Imagino que tenha a ver com aquela ideia de espelhamento, né, entre as constituições. Isso mesmo, o princípio da simetria, é ele que está no centro da questão. Basicamente, os estados não podem, assim, inventar requisitos mais rígidos do que a própria Constituição Federal prevê para certas matérias. E a nossa Constituição Federal, lá no artigo 144, parágrafo 7º, por exemplo, não exige lei complementar para estatuto de policial. Então, o estado do Paraná não poderia criar essa exigência extra, sabe? Seria uma inovação que viola essa simetria. Entendi, faz sentido. O Estado não pode ser mais rigoroso que a União nesse ponto específico. Mas aí surge uma dúvida prática, né? O Paraná já tinha editado leis complementares com base nessa exigência. Lembro das LGPD. Proteção das garantias, acima de tudo. E, por outro lado, teve coisa que o STF disse que estava ok, que era constitucional nessas leis. Teve sim. Por exemplo, a possibilidade de afastar o policial preventivamente durante a sindicância. Isso está no artigo 240 da LC 14. O STF disse, olha, isso é constitucional, mas, claro, tem que analisar caso a caso, né? E, fundamental, tem que garantir o contraditório e a ampla defesa para o policial, como manda o artigo 5º, inciso LV. Não é um afastamento automático. Entendi, uma medida cautelar, mas com garantias. Isso. E outros pontos que passaram pelo crivo de constitucionalidade foram, por exemplo, ter um representante da Procuradoria-Geral do Estado, lá no Conselho da Polícia Civil, e também a regra que permite aplicar outras leis, como o Código de Processo Penal, quando a lei estadual for omissa. Isso é normal, a integração normativa vem lá da LINDB. Perfeito. Então, para a gente resumir a ideia central dessa ADI 2926, o Estado não pode dificultar o próprio processo legislativo criando exigência de lei complementar se a Constituição Federal não faz o mesmo para aquela matéria. Tudo por causa do princípio da simetria. Essa é a grande lição do julgado, sem dúvida. Ótimo. Para quem quiser conferir os detalhes, essa discussão toda está na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2926, julgada pelo STF, e vocês encontram a análise completa no informativo 1087 do Supremo. E fica o convite. Se inscrevam aqui no canal Juris 360 Lab para ter acesso a muito mais conteúdo jurídico como este. E se curtiram essa análise, não esqueçam de deixar o like, ajuda bastante a gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Juris 360 Lab.